Fala, povo do sétimo ano, tudo bom com vocês? Tudo bom, né? Espero que sim. Bom, então, hoje a gente vai fechar as operações aqui no conjunto dos números racionais, ok? E aí hoje a gente vê as duas últimas operações que faltam, que é potenciação e radiciação, tá? E aí só lembrando que na última aula, no último vídeo, né, a gente viu a divisão dos números racionais, né? Na verdade, a gente viu a divisão em dois vídeos diferentes. E aí eu falei sobre a propriedade do fechamento da divisão dentro dos racionais, que é o que muda, né? Que é o que cria os números racionais de forma estrutural, né? Claro, a gente pega aqueles números que são os números que podem ser escritos em forma de fração e forma o conjunto dos números racionais. Mas a regra que rege esse conjunto não é somente isso. É a gente ter uma coisa a mais do que os números inteiros. E o que eles têm a mais? Eles têm a mais que eles permitem que qualquer divisão seja feita. E aí, daí vem aquela situação de o conjunto de todos os números que podem ser escritos em forma de fração, tá? Mas aqui a gente vai ver uma coisinha nova na potenciação também, beleza? Bom, vamos lá. Potenciação em que? Os números racionais. Tá, deixa eu aumentar um pouco aqui, que eu não sei se está sem foco ou se está embaçado, não sei qual é dessa câmera aqui. Olha só, eu vou separar em duas partes a potenciação. Tá? Por que eu vou separar em duas partes? Na verdade, o que eu vou mostrar aqui a gente já viu, que é a multiplicação. O que a gente tem que lembrar da potenciação? A gente tem que lembrar que a potenciação nada mais é, né, a gente já viu isso ano passado, já viu esse ano, nada mais é do que a multiplicação de um número por ele mesmo. Então aqui eu vou pegar um exemplo sem número, só para te mostrar. A elevado a n. O que isso significa? Que eu vou pegar o a e multiplicar por ele mesmo n vezes, n vezes até chegar num resultado, certo? N vezes. E aí eu vou ter, por exemplo, agora usando números, eu posso ter o seguinte, ó, 2 elevado à quarta potência. O que é isso? 1, 2, 3, 4. É 2 vezes ele 4 vezes. E aí eu vou multiplicar tudo. Não é multiplicar 2 vezes 4, tá? É multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Ok? Só para relembrar o que é a potenciação. E aí lá nos números inteiros, como a gente passou a trabalhar com números positivos e negativos, a gente entrou na regra de sinal para potenciação. Que eu vou lembrar ela aqui para vocês, tá? A gente vai lembrar aqui. Então, olha só. Vamos começar pela potenciação de frações. Como é que isso vai funcionar? É rápido, é simples e eu espero que seja fácil. 3 meios elevado ao cubo. Antes de mais nada, quero que você repare o seguinte, ó. A fração não está entre parênteses. Se a fração está entre parênteses e o expoente está do lado de fora, significa que o expoente está pegando no parêntese. Ou seja, ele vai afetar todo mundo que está dentro do parêntese. Se não tivesse o parêntese, o expoente ia pegar só no número que estivesse mais próximo, que seria o 3 aqui no caso. Tá? Então é necessário sempre usar parênteses na potenciação de frações. Sempre. Ok? Entendeu por quê? Ó, isso aqui é diferente disso aqui. Ali é o cubo, né? Certo? Esse expoente aqui está só no 3. Ó. Então, 3 ao cubo dá 27. E o 2 eu não vou mexer. Já aqui não. Aqui o 3 está pegando no parênteses. Ou seja, vai afetar todo mundo que está aqui dentro. Que é o que a gente vai ver agora. Tá certo? Então vamos lá. Como é que eu vou armar isso aqui? A base é 3 meios. Então eu vou multiplicar 3 meios por ele mesmo quantas vezes? 3 vezes. Aí vai ficar assim, ó. 3 meios vezes 3 meios. Ih, são 3 vezes só, desculpa. Dei mole aqui. Tá? Pronto. Agora lembra da multiplicação de fração. Como é que eu multiplico fração? Preciso pensar em fazer alguma coisa além de multiplicar? Não. Tem MMC? Não. Tem que inverter? Não. Você só vai multiplicar direto. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Ok? E o denominador? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Resolvi isso aqui? Resolvi. Acabou. Nada mais. Tá certo? Só isso. Tá?
Agora essa aqui é o mesmo procedimento, não é isso? Ó, menos, lembra que o menos faz parte da base, porque está dentro do parêntese também, então é menos 1/4 elevado à quarta potência. O último vocês fazem sozinho. Se quiser dar uma pausa para tentar fazer isso aqui, pode tentar fazer já, mas eu vou explicar, tá? O outro eu vou pausar para você fazer e eu já trago tudo resolvido. Então, ó, menos 1/4 elevado à quarta potência. O que isso significa? Se quiser fazer sozinho, dá uma pausa aí. Isso significa o seguinte, ó. Menos 1/4 vezes ele de novo, vezes ele de novo, vezes ele de novo. Tá certo? 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Tá? E aí, ó, o que vai mudar aqui? Aqui vai mudar que eu tenho que prestar atenção na regra de sinal. E aí lembra, né, a nossa regrinha lá, grosso modo falando, que sinais iguais vai dar sempre positivo na multiplicação e na divisão, e sinais diferentes vai dar sempre negativo. Tá bom? Então vamos ver o resultado do final, o sinal do resultado antes de multiplicar, tá? Menos com menos vai dar o quê? Deixa eu puxar uma setinha vermelha aqui. Menos com menos vai dar mais. Mais com menos vai dar o quê? Menos. Menos com menos de novo vai dar mais. Então o resultado final vai ser positivo, tá? Entendeu por quê? O resultado aqui, ó, entre esses dois é positivo. Daqui para cá vai dar negativo e daqui para cá vai dar positivo de novo, tá? Agora multiplica. 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Claro, 1 elevado à quarta potência dá 1. Agora, o 4 elevado à quarta potência. Ih, caramba, vamos lá. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4 vai dar o quê? Sabe de cabeça? Já decorou as potências? Já está acostumado com esse resultado? 256. Tá? Eu estou falando de decorar potência, mas eu não estou dizendo que é para você decorar problemas, decorar essas coisas. Tá? Quando eu falo de decorar a potência nesse caso, é igual você faz com a tabuada. Você hoje em dia já sabe que 3 vezes 5 é 15 sem precisar ficar calculando. Algumas coisas é importante que você decore. Por exemplo, os resultados de multiplicação. Isso vai te ajudar, mas também é importante que você saiba como funciona, tá bom? Por isso que a gente sempre faz o passo a passo aqui, tá? Mas aí os resultados das potenciações você pode decorar. Não tem problema nenhum, que isso te facilita a conta. O que você não pode tentar decorar é o resultado de um problema. É não sei, um jeito de resolver alguma coisa. É importante que você entenda, tá? Então, ó, pausa aí o vídeo e resolve esse cara aqui. Traz o resultado dele, é menos meio elevado à quinta potência. Pausa aí e volta que eu vou pausar também a gravação e volto com ele todo armado e resolvido. Aqui, ó, armei, ó, menos meio elevado a 5 quer dizer que é 1, 2, 3, 4, 5 vezes o menos meio multiplicado por ele mesmo, tá? Aí eu fiz primeiro para saber o sinal do resultado. Então o que eu fiz para saber o sinal do resultado? Fui vendo a cada 2 o que ia acontecer. Menos com menos mais, com menos, menos, com menos de novo, mais, com menos de novo, menos. Então acabou aqui o resultado negativo. Já na multiplicação, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. E 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 32. Tá? Se você for multiplicando isso aqui tudo, vai dar 32. Então é menos 1/32 avos. Sem segredo aqui, é só multiplicar. Tá bom? Por isso que eu fiz isso aqui rápido. Agora, a gente ganha uma coisa nova aqui na potenciação de números racionais. O que a gente ganha? A gente ganha o seguinte, o expoente negativo. A gente até agora só viu o expoente positivo, né? Ou zero. Então de 0 para cima a gente viu 0, 1, 2, 3, 4, 2. Mas o que significa dizer um expoente menos 2? O que é um expoente menos 1? Vamos parar... Ih, dei um tapa aqui no celular. Vamos parar para raciocinar. Olha só. Vou fazer aqui uma potência de base 3. Pode ser? Vamos pensar o seguinte, ó. Vamos lá. A gente sabe que todo número elevado a zero vai dar 1, certo? Com exceção do próprio zero. Então, ó, 3 elevado a zero vai dar 1. 3 elevado a 1 vai dar 3. Ao quadrado vai dar 9. O que eu estou fazendo? Ó? A cada linha, nas potências, eu vou multiplicando por 3.
Isso significa que o meu expoente sempre vai crescendo uma unidade, certo? Então, ó, eu sei que a cada linha aqui, ó, daqui para cá, o que eu estou fazendo? Estou multiplicando por 3. E daqui para cá, multiplicando por... Precisei parar o vídeo porque encheu o limite do celular. Ainda bem que eu vi na hora que o vídeo parou na hora que eu parei de falar. Ó, vamos lá. E aí, eu tava dizendo o seguinte, que a cada linha aqui, você está multiplicando por 3, certo? Se eu quiser fazer, por exemplo, o 3 ao cubo, 9 vezes 3, 27. Ou seja, daqui para cá eu estou fazendo o quê? Nesse sentido aqui eu estou multiplicando por 3, certo? E se você olhar os expoentes, ó, 0, 1, 2, 3, tá? Por quê? Porque aqui é 1 fator 3, 2 fatores 3, que é 3 vezes 3, 9. 3 fatores 3, por aí vai, certo? Agora, se eu resolver olhar para cima, ou seja, daqui para lá, o que eu estou fazendo com 3? Eu não estou dividindo por 3. Se eu resolver olhar assim, ó, o que eu fiz com 27 para dar 9? Eu dividi por 3. O que eu fiz para o 9 para dar 3? Eu dividi por 3. E o que eu fiz com 3 para dar 1? Eu dividi por 3, tá? A potenciação é sobre dividir? Não, é sobre multiplicar. Eu estou só te explicando o que acontece com o aumento do expoente, tá certo? É uma explicação do porquê que eu tenho um expoente negativo. Agora pensa comigo, se nesse sentido daqui que eu montei, no que eu montei, de cima para baixo, eu estou sempre multiplicando por 3, significa que eu começo no expoente 0, vai expoente 1, 2, 3, tal. Se fosse 3 elevado a 5, seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes. E claro, a cada linha eu vou aumentando um fator 3, eu vou multiplicando por 3. Agora, a gente já sabe que eu posso pegar a unidade e subdividir, certo? Ou seja, criar a subunidade, particionar ela. Então concorda comigo que eu posso pegar o 1 e dividir por 3, certo? Mas pensa comigo, 1 dividido por 3 eu vou deixar em forma de fração, vai dar 1/3. Só que, ó, se o sentido que eu fazia, o sentido que eu vou multiplicando pela base está aumentando o expoente, no sentido que eu estou dividindo a base está subtraindo o expoente. Ó. 3 elevado a 3, se eu retirar um fator 3, dá 3 elevado a 2. Se eu retirar um fator 3, dá 3 elevado a 1. Se eu retirar 1, dá 3 elevado a 0. E se eu retirar 1, vai dar 3 elevado a quanto? 3 elevado a menos 1. Ó. 3 elevado a menos 1. Se eu resolver, mais uma vez, dividir isso aqui por 3, ó, quanto é 1/3 dividido por 3? É 1/9. 3 elevado a menos 1. Se eu tirar 1 do expoente, vai dar 3 elevado a menos 2. E por aí vai, tá? O que eu quero que você veja aqui? Eu quero... E claro, desculpa. Se eu resolver olhar isso aqui aumentando, ó, eu também, ó, daqui para cá eu multipliquei por 3, daqui para cá eu multipliquei por 3. O que eu quero te mostrar? Que essa parte nova aqui que a gente está vendo, que é dos expoentes negativos, o que ela está fazendo? Repara, 3 elevado a menos 2 é 1 sobre 9. O que isso significa? Que eu elevei 3 ao quadrado. Quanto é 3 ao quadrado? 9. 3 elevado a menos 2, 9. Eu elevei ao quadrado e inverti. De forma genérica, o que a base negativa significa na potenciação? A base negativa é isso aqui, ó. Se eu tenho uma fração, elevado a um expoente negativo, o que eu vou ter? Eu vou ter o contrário dessa fração, elevada a esse cara, só que positivo. Ih, professor, não entendi. Vou te dar um exemplo com um número. Vou te dar mais um exemplo com um número. Por exemplo, o que significa 5 elevado ao cubo? Aliás, desculpa, 5 elevado a menos 3. O que eu vou fazer? Ó? Qual é o inverso de 5? Não é o oposto. Lembra que eu falei de inverso nas últimas aulas. O que é o inverso? É você pegar o número e inverter a fração dele. O inverso de 5 é 1 sobre 5. Por que 1 sobre 5? Lembra que todo número inteiro é uma fração de denominador 1, tá certo? Então vai ser 1 sobre 5 elevado a esse cara, só que positivo, certo? O que eu quero dizer? Se o expoente é negativo e você quer transformar ele em positivo, você quer resolver ele, é só você inverter a base e transformar ele em positivo, certo? Então, 1 ao cubo é 1 e 5 ao cubo é 125. É só isso. O que eu fiz? Elevei esse cara a 3 e inverti.
Tá certo? Eu posso primeiro resolver a potenciação e depois inverter? Não tem problema nenhum, pode também. Tá? Vou te dar um outro exemplo aqui com uma fração mais explícita. O exemplo que eu botei ali, ó, 3 meios. Se eu quero 3 meios elevado a menos o que? Menos 5. Nossa, vai ser grande isso aqui. 3 meios elevado a menos 5. O que é isso aqui? Não está negativo? Inverte isso aqui, ó, e deixa o 5 positivo. Acabou. Agora você resolve. 2 à quinta vai dar 32, que a gente já viu em algum exemplo ali em cima que tinha 2 à quinta, nesse exemplo aqui. E 3 à quinta vai dar o quê? Deixa eu ver, 27, 81, 243. Estou fazendo rápido de cabeça para mostrar, só para mostrar para você que o expoente negativo você resolve assim, você inverte a base e deixa o expoente positivo. Aí depois você faz a potência normal. Tá certo? Essa é a explicaçãozinha do porquê que existe o expoente negativo. Caso você não tenha entendido, é só você contar no dedo. 3 elevado a 1 é 3. O exemplo que eu dei aqui, tá? 3 elevado a 1 é 3. 3 elevado a 2 é 9. 3 elevado a 3 é 27. A 4, 81. A 5, 243. Se eu tirar um expoente, é só eu tirar um fator 3 lá na minha multiplicação. Então, o que seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3? Vai ser o quê? Embacei a câmera. Vai ser 3 vezes 3 vezes 3, sem esse, vai ser 3 elevado a 4. Se eu resolver tirar um fator 3, vai ser 3 elevado a 3, certo? O foco, volta para mim, gostando de tu, tá? A cada fator 3 que eu for tirando, eu vou reduzindo um expoente. E aí eu chego no expoente 0, que é 3 elevado a 0 vai dar o quê? 1. 3 elevado a 0 é 1, certo? A nada. Se eu resolver ir dividindo por 3 e tirando o fator. O que é tirar um fator? Um fator é multiplicação. Se eu estou tirando esse fator, eu estou dividindo. E aí eu vou reduzindo o meu expoente. Foi o que eu fiz aqui. Tá ok? E a explicação mais direta, né? Na verdade, o mecanismo de como é que funciona é esse aqui. Como assim o mecanismo? Como é que eu resolvo? Tá bom? É só você inverter a base e deixar o expoente positivo agora. Certo? Agora, a potenciação com número decimal. Como é que isso funciona? De novo, a mesma coisa, é só eu lembrar da multiplicação, nada mais, mas aqui eu quero te mostrar um macetinho também. Ó, 0,5, ou seja, meio elevado ao quadrado, o que é isso? É meio vezes meio, concorda comigo? E aí como é que a gente faz multiplicação de decimal? Tira a vírgula, deixa eu botar um igual aqui para deixar o resultado, tira a vírgula e faz a conta. Opa, 5 vezes 5. Quanto é 5 vezes 5? 25. Tá, mas e o resultado? Lembra, ó, é uma casa mais uma casa. Esse cara vai ter quantas casas agora? Lembra disso na multiplicação? É só somar a quantidade de casas. Uma casa, 2 casas. Então, meio vezes meio é 0,25. Tá bom? Resolvi normal, certo? Multiplicação. Aqui, ó, menos 1,2 elevado ao cubo. O que vai ser isso? Ele vezes ele 3 vezes. Opa. Certo? Igual, o resultado vai ser, ó, menos com menos mais, com menos de novo menos. O resultado vai ser negativo, tá bom? Aí o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar ele 3 vezes, mas vai com calma, ó. Certo? Eu vou fazer a conta direto, tá? Não vou explicar tudo não. 12 vezes 12 dá 144. Tá bom? Só que aí, ó, lembra o seguinte. Eu multipliquei primeiro esses dois fatores aqui para depois multiplicar o terceiro. Aqui eu tenho uma casa depois da vírgula mais uma casa depois da vírgula, são 2 casas depois da vírgula. Então, 1,2 vezes 1,2 dá 1,44. Tá bom? Agora eu vou pegar esse 1,44 e multiplicar o outro fator que falta. Tá certo? Aí, ó, finge mais uma vez que essa vírgula não existe. Quanto é 144 vezes 12? De novo, fazer direto aqui, ó, 1728. Tá, mas lembra o seguinte, ó, não é 12, eu vou fingir só que não tem a vírgula. Terminei de fazer, eu lembro que tem a vírgula. Aqui e aqui. 2 casas daqui, mais uma casa daqui, meu resultado vai ter quantas casas? 1, 2, 3 casas, tá certo? Então vai dar aqui menos 1,728, tá? Não muda nada da multiplicação. Eu vou usar as mesmas coisas. E aqui igual, ó.
aqui igual. O que eu vou fazer? Né? 3 milésimos elevado a 4. Então vou fazer, ó. 3 vezes 3 vai dar o quê? 9. Já usei dois fatores. 2. Vezes 3 vai dar o quê? Eu tenho que lembrar o seguinte. Eu tenho que lembrar que aqui, na verdade, ó, deixa eu voltar, para não confundir ninguém. 3 vezes 3 dá 9. Dá 9. Aí lembra que, na verdade, aqui, ó, é isso aqui, tá? E aqui também. Então, 3 casas mais 3 casas, aqui eu vou ter 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha que grandão esse número. 6 casas, tá certo? Vou multiplicar de novo por 3. Agora você finge que não tem essas casas. Quanto é 3 vezes 9? 27. Só que, aí você lembra agora. Agora, o que dá pra gente perceber com isso? Bom, agora o próximo passo. Tem que lembrar que eu tenho o seguinte, ó, que eu tenho mais essas casas aqui. Na verdade, o 3 vezes 9 dá 27. Porém, aqui eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, mais 3 casas. Aqui eu vou ter um cara com 9 casas. Só eu voltar 9 casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha que número minúsculo que é isso aqui. Minúsculo mesmo, tá? Ele é grande para escrever, mas ele significa uma coisa bem pequena. Então aqui eu já usei 1, 2, 3 fatores 3. Vou pro próximo. Tá? Vou botar o vezes aqui fora. Lembra que ó, a gente vai fingir que não tem o zero só para multiplicar e no final a gente põe eles. 27 vezes 3 dá 81. Só que você lembra. Aqui são 3 casas, aqui são 9 casas. 9 casas com 3 casas vai dar o quê? 12 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 casas. Esse é o resultado. Tá certo? Tá. Agora, olha só, professor, eu preciso ficar armando esse monte de conta, eu preciso ficar fazendo isso. Não, eu vou te dar um macete para você resolver, tá? Qual é o macete para você fazer essa potenciação de número decimal de boaça e não precisar ficar fazendo esse monte de conta? Olha só, já parou para reparar que toda vez que a gente multiplica, a gente soma as casas decimais? Já, é a regra que a gente viu, né? Eu vou multiplicar o número decimal, no resultado vai ter a soma dessa quantidade de casas. Uma casa mais uma casa, 2 casas. 2 casas mais uma casa, 3 casas, certo? Aqui eu vou ter, ó, 3 casas com 3 casas, 6 casas. 6 com 3, 9 casas. 9 com 3, 12 casas. Qual é a vantagem daqui? É que todos os fatores vão ser iguais. Ou seja, toda vez que você multiplicar numa potenciação, vai ter a mesma quantidade de casa decimal. O que eu ganho com isso? Ora, aqui não está elevado a 4? São 4 fatores com 3 casas. 4 fatores de 3 casas, no final dá 12 casas. Concorda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui são 3 fatores com uma casa. 3 fatores com uma casa, o resultado vai ser 3 casas decimais. 2 fatores com uma casa, o resultado vai ter 2 casas. O que você vai fazer? Multiplica a quantidade de casa decimal pelo expoente. Simples. Você faz a potenciação do número sem vírgula, como se ele não tivesse vírgula. Lá no resultado final, você vai fazer o seguinte. Multiplica a quantidade de casa pelo expoente. Pronto. Aí você chega lá na quantidade de casa final. Entendeu por quê? Lembra que na multiplicação decimal a gente sempre soma a quantidade de casas decimais. E se aqui é sempre a mesma quantidade, a gente está somando a mesma quantidade. Estou somando 3 casas 4 vezes. 3 casas com 3 casas com 3 casas com 3 casas. Em outras palavras, é 3 vezes 4. Tá? Posso fazer dessa forma. Ah, professor, eu quero fazer a conta toda. Não tem problema. Certo? Beleza, então. E só para a gente fechar aqui, ó. A radiciação. A radiciação a gente sempre vai ver na forma de fração. Por que não pode falar de decimal? Pode. Mas, na minha opinião, facilita ver em forma de fração. Eu vou te explicar como é que vê o decimal também. Tá bom? Mas vamos lá. Vamos resolver. Ó. Trouxe 2 em forma de fração e 2 em decimal para a gente resolver também. Aqui, ó, o primeiro exemplo é raiz quadrada de 1/4. Como é que eu vou resolver isso? Dificílimo? Nada. É só você resolver individualmente. Acabou. Quem é a raiz quadrada de 1? 1. Quem é a raiz quadrada de 4? 2. Acabou. Só isso. Nada mais.
Acabou. Fiz a raiz quadrada de cada um individualmente. Segundo exemplo. Raiz cúbica de menos 825. Ih, mas isso é grande nada, rapaz. Olha só. Qual é o número que elevado ao cubo dá 8? Ou seja, o número vezes ele tem que dar 8. Que número é esse? 2. Qual é o número que elevado ao cubo dá 125? 5. Existe alguém que elevado ao cubo dá resultado negativo? Dá, a gente já viu isso no bimestre passado. Números negativos que são elevados a potências ímpares vão gerar resultados negativos. Em outras palavras, existe raiz de índice ímpar com radicando negativo, tá? Porque se eu elevar esse cara aqui a 3, vai ser menos com menos, mais com menos de novo, menos. O que não pode existir é uma raiz quadrada de número negativo, raiz quarta de número negativo. Toda raiz de índice par não existe para número negativo, tá? Você vai parar de fazer se alguém te cobrar isso. Ok? Então, sempre que for ímpar aqui, ó, você pode continuar com resultado negativo. Se, por exemplo, se esse cara fosse negativo, você não poderia. Por quê? Ninguém elevado ao quadrado vai dar resultado negativo. Ninguém. Tá certo? Vamos para as outras. 25 centésimos na raiz quadrada. O que eu vou fazer? Socorro. Vamos lá. Transforma esse cara aqui em fração. Como é que eu transformo em fração? Lembra? Tira a vírgula. Começa com 1. Tá? Quantas casas? 2. 2 zeros. Acabou. Aqui, ó, na raiz quadrada. Quem é a raiz quadrada de 25? 5. Quem é a raiz quadrada de 100? 10. Ah, eu quero simplificar. Dá para dividir os dois pelo quê? Por 5, ó. Que bonito. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Quem é a raiz quadrada de 0,25? Meio. Certo? E é o que a gente viu na outra folha. Ou seja, quem é elevado ao quadrado da 0,25? Meio ao quadrado da 0,25. E aqui, ó, 27 milésimos na raiz cúbica. O que a gente faz? Transforma em fração. Lembrando que essas são frações decimais exatas, tá? Não são dízimas periódicas. A dízima periódica você não tem para onde correr. Você vai passar para fração. Não tem para onde correr, tá bom? Agora que eu já te explico como é que faço sem passar para fração, tá? Que é a raiz cúbica de 27? Ou seja, quem vezes ele mesmo 3 vezes dá 27? 3. E 1000? 10. Porque 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Tá? Agora, olha só. Esses dois caras aqui, o que a gente pode pensar? Pensa o seguinte, ó. Sempre, sem exceção, sempre que você vê a raiz é raiz quadrada, índice 2. Eu tenho que ter uma quantidade múltipla de 2 de casas aqui. Ou 2 casas, ou 4 casas, ou 6 casas, ou 8 casas, tá? Senão não dá para fazer, tá? E aí no final você vai dividir essa quantidade de casa ao meio, tá certo? Esse resultado aqui vai dar isso, ó. 0,5. Quem é a raiz quadrada de 25? 5, certo? Quantas casas eu tenho? 2. Divide por 2 que está aqui, vai dar uma casa. Aqui, ó. 3 décimos é isso aqui. Em decimal, tá? Quem é a raiz cúbica de 27? 3. Eu tenho 3 casas. E dividir por 3 vai dar quantas casas? Uma casa. Ah, eu ainda não estou entendendo, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Raiz cúbica disso aqui. Se eu for fazer em fração, vai dar isso aqui, ó. 8 milésimos na raiz cúbica vai dar 2 décimos. Isso aqui em decimal vai dar 0,2, tá bom? Aí, ó, ah, não quero fazer com fração. Show. Tem 3 casas? Tem. 3 casas é múltiplo de 3? É, então dá para você prosseguir. Você já sabe que o teu resultado vai ter uma casa. Por quê? 3 casas dividido por 3, uma casa. Quem é a raiz cúbica de 8? 2. É só isso. Tá certo? Então fechamos aqui as operações, tá? Próxima aula a gente continua.